Muito bem, nós estamos aqui no nosso Oriente. Hoje vamos falar, conversar, esmiuçar esse tema tão gostoso, como lidar com a perda. Digo gostoso porque é rico, cheio de observações, de maneiras de acessar essa situação que nos abala tanto e que muitas vezes algumas pessoas passam anos e ainda não conseguiram resolver dentro de si uma perda. Mas vamos começar aqui apresentando, conversando e dando boa noite para os nossos convidados. Doutor Ivan, bem-vindo, boa noite. Obrigado, muito obrigado, querido. Coisa boa estar aqui de novo, né? É muito bom mesmo. E o Flávio, quer dizer que você já esteve aqui no programa, o Flávio Na tua ausência, né? Na minha ausência, você esteve aqui. Tivemos, e é bom sempre voltar. Bom, e você disse que você provocou o blackout, foi você, não? Provavelmente. Excesso de pensamento causa esses efeitos, né? Tá Mas certo. parabéns pelo tema, eu acho que o tema é bastante interessante, rende bastante, porque perda é uma coisa que não tem jeito de você viver sem, né? Exatamente. A arte está em como superar. Isso. Mas, Padre Heitor, bem-vindo. Muito boa noite. Sua bênção, coisa Deus boa. abençoe. Estamos aí. Pela primeira vez juntos aqui, né? Juntos aqui no Oriente. Estava conversando com o padre, ele é de Minas, padre? Na verdade, eu sou natural de Alagoas, eu sou alagoano. De Alagoas? É, De onde é Alagoas, padre? Murici. Murici. E como missionário claretiano, né, minha função está no sacerdócio, e aí hoje eu atuo na missão lá em Pouso Alegre, Minas Gerais. Coisa boa, aqui vizinho, né? Bem pertinho, sul mineiro. Vamos lá, assumido, né? Pelo menos como missionário, né? Tá certo. Doutor Ivan, caracteriza para nós perda, porque pode ser uma palavra que as pessoas pegam assim e já definem de cara, mas nem sempre a valorização que se dá, a reação que se tem, né, a emoção que se vive é a mesma. Essa questão da perda que abala tanto, caracteriza para a gente, nos ajude. Cada sujeito, dependendo da cultura que vem, da família que vem, do lugar onde vive, ele vai ter alguma reação diferenciada à perda e ao significado de perda. Então, existe uma coisa que me preocupa muito, que é uma perda que as pessoas não dão muita atenção, que é, por exemplo, o final do ano, quando os alunos do terceiro colegial vão se despedir, os colegas de faculdade, ou aquelas criancinhas que cursam uma escolinha que vai terminar no Infantil 1 e depois vão ter que trocar de escola. Isso é uma perda. E essa perda, se não for trabalhada, se não for elaborada, ela pode trazer consequências para algumas pessoas. Existem outras perdas, que são essas que nos surpreendem, que a morte, a doença, a separação, que são as grandes perdas, né? O desemprego, que são coisas muito complicadas. A perda para nós, humanos, é uma coisa que está aí presente a cada momento, a cada instante, a cada esquina, a cada situação. A gente pode viver uma perda como se fosse uma mudança de situação? A pessoa encara tão bem aquela situação que eu falo, não, mudou, vou trabalhar em outro emprego, vai ser bom, que eu vou buscar. Citando o exemplo do emprego, por exemplo, e mesmo que tenha sido um momento, um emprego muito importante, muitos anos, mas ela fala, que bom que até acabou, eu estava precisando mesmo, não é ter coragem. Isso já é uma reação, porque sempre é uma perda, ou a psicologia trata de uma perda quando a pessoa fica chagada, vou falar assim, marcada. Vamos pensar em dois tipos de pessoas, né? As pessoas normais, lúcidas, sensíveis, carregadas de sentimento, que vão trabalhar em algum lugar e se ligam afetivamente ao trabalho, aos outros, ao chefe, ao que produzem. E pessoas que não são tão lúcidas e que trabalham muito bem com uma coisa muito complicada que hoje, infelizmente, está devassada aqui no Brasil, que é a indiferença. Então, assim, lidar bem com uma perda é uma coisa muito complicada. Eu tenho medo de quem lida bem com a perda.
toda perda, seja o desemprego, a morte, a separação, a doença descoberta lá no filho, ela tem que trazer para nós algumas emoções que a gente tem que passar, como, por exemplo, a primeira emoção é a raiva, porque nós sentimos medo da perda, e a raiva é a filha do medo, é a nossa manifestação normal para a gente poder viver a perda. E aí, todas as nossas reações à perda vão depender muito de como está esse psiquismo, que tipo de cultura nós temos, religião. Então, aquele sujeito que perdeu o emprego e diz que, bom, agora eu vou poder procurar outro, eu não confio muito numa pessoa assim, porque ele não fez laços, ele não está sofrendo pelo que ele deixou de produzir. Eu nem estou falando em dinheiro, eu estou falando do vínculo afetivo que ele não teve. Não fez vida. Isso, não fez vínculo, porque o trabalho é o maior tempo que a gente passa fora de casa e é onde nasce em nós uma identificação muito grande, né? Então, as pessoas me perguntam, quem é você? Eu sou psicanalista, eu sou Ivan também, percebe? Então, o trabalho é onde você cria uma identidade muito grande e você faz vínculo com as pessoas que repartem com você esse dia, esse trabalho. Se uma perda dessa traz bom, agora eu vou dar um outro passo, é porque ele não fez vínculo com o que ele fazia. Eu não contrataria uma pessoa assim para ser um empregado numa empresa se eu tivesse uma empresa. Ele não teve nem um vínculo nem afetivo. Nem afetivo, né? Muito menos afetivo, muito menos afetivo. Ô Flávio, as pessoas tendem, então, usando essa comparação, essa definição do Dr. Ivan, as pessoas podem passar por essa situação de maquiar, então, e viver na superficialidade, na periferia, e não encarar aquilo que dói? Sim, sem dúvida, né? É muito comum as pessoas casarem com sua própria máscara, né? Então, eu vou ser sempre otimista, né? Perdi emprego, nossa, né? Mas vamos olhar para isso com outros olhos, podia ter, né? No meu tempo de ginásio, né? A gente tinha um livrozinho que corria, principalmente nas escolas femininas, que era Poliana. Poliana moça, Poliana, que ela era sempre otimista. Se tornou filme depois. Teve o filme também, né? E ela era otimista, acontecesse o que acontecesse. Quebrei um braço, puxa, que bom, podia ter quebrado os dois, né? Então, é como o Ivan comentou, né? Cuidado com essas pessoas, né? São o excesso de otimismo também nos assusta. Não tem jeito, você pode ter uma perda programada. Tal prazo eu vou sair desse emprego, vou me aposentar dele, vou procurar um outro. Então eu vou tirando o pé de uma coisa e vou vinculando em outra, né? Eu não tive muito tempo para pensar quando eu me mudei para Águas da Prata, achando que eu estava me aposentando, vou viver em Águas da Prata, vou cuidar da minha mãe. E foi uma mudança, né? E eu estranhei muito a cidade, porque é uma cidade que te acolhe, mas ela é pequenininha. Uma livraria em outra cidade, um cinema em outra, né? Eu costumo brincar que em Águas da Prata ninguém morre porque não tem cemitério e ninguém nasce porque não tem maternidade. Então, quem está ali é a vida eterna. Então, até para essa mudança, eu percebi que eu precisava ter me preparado. Então, quando você se prepara, você perde um ente querido que está lá 1, 2, 5 anos acamado, de alguma maneira você, em algum momento, você olhou para cima e falou, Deus tenha piedade porque está sofrendo. Mas muitas vezes aquele acidente que você não está programado, aquele jovem que rebenta com motocicleta e vai antes do tempo, é o grande surpresa. E nós não temos duas reações iguais. Cada ser humano vai reagir de um jeito. Um se apega à religião, o outro se apega à terapia, o outro se apega às duas coisas juntas. Enfim, cada paciente é um ser humano. Um adoece, ou adoece. É muito comum você pegar a rabeira, né? Um foi embora, eu fico tão triste com a perda que eu morro também. A dor pela perda também nos leva à morte, se eu não souber dimensionar essa recuperação. Deixa eu pegar, então, as primeiras reações. A primeira reação seria a raiva. Raiva... Indignação, né? Indignação. Por que isso, né? Por que comigo? Por que agora? Essa é... Depois o medo. Na verdade, a raiva já veio do medo. Depois a gente se encontra com medo. O medo de que, de repente, aconteceu. E é tão fácil acontecer. Acontece. Olha, basta estar vivo, né? Aconteceu.
E o medo que aconteça de novo. Depois a culpa, né, que é raiva, medo e depois culpa. A culpa, então, a morte do ente querido, né, eu fico me culpando que eu deveria... Se eu tivesse feito isso, se eu podia ter passado mais tempo com ele, não devia ter deixado ele viajar. E aí, essa culpa, ela é normal e necessária. Dessa culpa tem que nascer, seja através de uma crença, seja através de uma terapia, ou seja através até de uma própria lucidez que o sujeito tenha, tem que nascer uma coisa chamada reparação. A reparação é a capacidade que depois de um tempo que a gente tem a perda, sentir saudade, no caso do emprego... É o luto saudável. É o luto saudável. Necessário. O luto saudável. Né? Nossa, a tem dor coisa aí aberta. saudável. Eu chamo a dor doce da saudade, o luto. Então, no caso do emprego, vê como estão os amigos, como está. Eu fui padrinho do filho de um deles, eu vou lá ver um pouco como está meu chefe, se eu sair bem de lá, né? No caso da morte, a reverência ao morto. A reverência ao morto não pode ser uma coisa compulsiva, tem que ser, então, a lembrança, as boas lembranças, as más lembranças, lembrar que eu passei um período de vida com essa pessoa. Eu sempre oriento, Padre Flávio, que as pessoas usem o cemitério, entende? O cemitério, por mais mórbido que seja e por menos espaço que hoje a gente tenha para enterrar as pessoas, é um lugar para se ir. É um lugar onde o pranto é aceito. É isso, né? Eu posso chorar. Tem gente que se debruça na lápide lá ou no chão e grita e chora. É onde essa emoção pode ser sentida sem que ninguém venha lhe criticar. Quando eu tenho um paciente que exagera no luto, eu peço para ele tirar um dia da semana para ir no cemitério e lá sim fazer o exagero. Ou, e enfim. Aí, ele faz o exagero, leva flor, às vezes limpa o túmulo, a foto e conversa, né? Conversa como esse é o lugar certo de se fazer isso. Há pessoas que não conseguem fazer o luto. Raiva, medo e culpa ficam na raiva. E essa raiva se estende a tudo, a Deus, às pessoas, à vida. Ao médico, à equipe médica, à enfermeira. E se ela não sair disso, ela adoece. Ela adoece. Ela vai necessariamente adoecer. Às vezes com uma depressão, às vezes com uma doença autoimune. Uma doença no corpo, às vezes impossível de cuidar. Ô padre, o que eu gosto nesse programa aqui e nesses convidados é que a gente começa a ver que a fé se encaixa perfeitamente com a ciência, porque eles trabalham para que as pessoas sejam pessoas. E é justamente aí que entra Deus, que quer nos levar ao nosso rosto original e nos permitir tantas coisas. Não é? Existe um equilíbrio, não é, que nós perdemos até pelo pecado original. Né? Eu costumo dizer que o ser humano ele não foi educado para a perda. Não é? A nossa constituição humana não nos preparou. Não é? A antropologia fala isso claramente, que nós não fomos preparados para a perda. E a perda ela acontece não somente na morte, como foi tão enfatizada e tão bem introduzida, né, pelo Dr. Ivan, nas grandes situações da nossa vida. E nós já começamos a nascer perdendo. Já perdemos o aconchego do colo da mãe, não é? Melhor, do útero materno. É necessário romper o cordão para que tenha vida, é necessário fazer, não é, essa ruptura. E só existe vida quando há perdas. Nós só produzimos quando perdemos. Ninguém fica no canto, não é, para produzir. Sempre existe um deixar e um iniciar. Então, isso que os colegas falam é interessante porque nesta passagem, né, que faz do iniciar, tem que se ter o luto da determinada situação, não o luto de morte, não, o luto da perda que aconteceu, de uma maneira clara e bem vivenciada. E aí é onde a fé é uma ferramenta forte, não é? A fé é uma ferramenta forte que entra para sustentar a pessoa a fim de que ela volte, não é, a se refazer com o novo que acontece, né? Essas rupturas, elas não servem para isso.
para que nós possamos fazer essa experiência da perda, mas também do recomeço. E aí Jesus Cristo vem. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Aí lá atrás, no Antigo Testamento, vem o Eclesiastes que diz: há um tempo para tudo. E aí os colegas falaram muito bem. O tempo de chorar, o tempo de sofrer, o tempo do cemitério, o tempo de compadecer. Há um tempo para tudo, de nascer, de viver, de morrer. Há um tempo para chorar. Então, chorar eternamente não vai levar a lugar algum. É necessário dar um passo a mais. Não? Aí a fé entra com esse impulso. Então, no Evangelho a gente vê essa naturalidade. O Senhor mesmo coloca para a gente o início, o meio, o fim. O Senhor coloca o tempo do choro, o tempo da alegria. O Senhor coloca para nós não pararmos, sempre num recomeço. E eu fico encantado de ver que, na verdade, nós somos sempre convidados pela própria palavra de Deus a ser mais gente. E eu estava conversando com o Yuri aqui sobre isso, a gente estava encantado foi um programa que a gente pôde bastante fazer comparações, até com o livro do Eclesiastes que o Yuri mesmo citou, falando dessa questão. Porque o medo é que nos impede, né, de encarar, seria o medo que nos impede de encarar as perdas. A gente quer ter tudo, quer guardar tudo e não quer perder nada. Parece que a gente vai ficar desprotegido, a gente vai ficar no prejuízo, parece que as mãos vão ficar vazias. Nós acumulamos, nós temos que ter seguranças, então nós juntamos, trabalhamos para ter alguma coisa, e quando essas coisas que a gente tanto quer, ela se vai de algum modo, a gente não consegue lidar muito bem com isso, não é? E aí existe a história, né? Então, falando um pouquinho aqui de nós brasileiros, do nosso país, quando a Segunda Guerra, ela nos mostra a facilidade com que a gente poderia morrer. A bomba de Nagasaki, a bomba de Hiroshima. E depois, mesmo depois da guerra, a sombra da bomba ficou... As pessoas começaram a pensar no fim do mundo, no fim das coisas. E ao contrário do que se pensava, a aprendizagem com as mortes, com a guerra, com a facilidade de morrer, ao contrário do que a gente pensava, o que nós fizemos? Nós começamos a desenvolver a sociedade industrial de uma maneira maluca, né? Depois da Segunda Guerra, nós começamos a vender geladeira, fogão, nasceu a TV e a moda e a droga, o álcool. E nós começamos a imaginar que, como a vida tem agora esse sinal terrível de que ela vai acabar logo... Basta um botão vermelho. Basta um botão vermelho ou uma briga entre dois homens lá, poderosos. Nós começamos a acumular coisas e, às vezes, comprar coisas ou ter coisas que a gente não precisaria, como se fosse uma maneira de viver todo dia um prazer, um gozo, para que, se a morte chegasse, ela não... Hoje, alguns pais que eu converso, que às vezes dão tudo para os filhos, 15 anos ganha carro, às vezes eles me confessam, quando eles vêm sozinhos, do medo terrível de perder o filho e não ter dado ao filho o prazer pedido. E aí acabam os limites, acaba a ética, acaba o cuidado e acaba o afeto, porque... Também essa sociedade pós-moderna, pelo medo da perda, ela começa a criar uma coisa muito complicada, que é a indiferença. Hoje você tem famílias que o sujeito almoça sozinho, cada um almoça num quarto, cada um tem uma TV num quarto. E o que você encontra quando existe uma análise bem feita nessas famílias é que o que está em jogo é o medo do vínculo. Então, nós criamos hoje, nesse século XXI... Então, as pessoas têm medo de correr riscos, medo que até no correr afeto riscos, se perde. Porque, como o padre disse... O próprio ficar é uma coisa recente, Isso. que é assim, eu fico com uma pessoa, eu beijo, abraço, sei lá mais o que cabe dentro desse ficar, que é justamente para não ter vínculos. Semana que vem eu te encontro e oi, tudo bem. Eu nem sei quem é você. E como o padre estava dizendo, toda vez que a gente faz uma escolha, tem uma perda. Tem um ganho, tem uma perda. Então, hoje, eu vejo nos meninos que estão aí prestes a prestar faculdade, eles começam a agredir as escolhas para não saírem de casa.
ou agredir as escolhas para não terem sofrimento, a decepção de fazer um vestibular que eles não vão passar. Então, eles fazem uma outra escolha que facilite o prazer para não ter a perda. Então, assim, nós estamos com uma dificuldade terrível de lidar com perda. Terrível, terrível. Tempos aí recentes, eu fui ao velório de um amigo querido e fiquei lá com a família e depois eu saí, fiquei um pouco lá fora. E as pessoas ligadas a nós, a esse colega médico, as pessoas ligadas a nós, negando, assim, de uma maneira profunda, que eles também teriam que passar por aquilo, percebe? Eles estavam fazendo planos para daqui 30 anos, 20 anos, e nós já estamos todos velhinhos aí. Então, nós não sabemos lidar com perda, não sabemos falar com perda, e às vezes até pessoas que se dizem religiosas não conseguem lidar com a perda, se voltam com a raiva contra esse Deus aí do chicotinho que tirou isso, que pegou aquilo. Nós não sabemos entender a nossa finitude e a finitude das coisas, né? As coisas. Então, nós criamos objetos que quebram. Vamos encerrar esse bloco pensando um pouco nisso, nesse sentido. Então, a pessoa ela pode ter coisas para evitar a perda, ela pode ter Deus que vai protegê-la da perda, ela pode ter plano de seguro para evitar a perda, ela pode ter apegos afetivos para evitar a perda, tudo que ela puder ter de garantias para evitar a perda é muito comum na sociedade hoje, e isso pode servir de ilustração para muita gente que às vezes está dentro de uma situação dessa, evitando a perda e nem percebeu. Esse é o primeiro passo para despertar. E lembrar que nada substitui nada, né? Nada, ninguém substitui ninguém, o que morreu, é necessário fazer esse choro. Quando o brinquedo quebra, tem que chorar. Quando não deu certo, aí eu comprei um maiô novo para nadar no sábado e choveu, tem que saber que é uma perda, né? Eu vou ter que fazer uma outra escolha. Mentiras que quando casar sara, não sara, às vezes piora, né? Então, dá um beijinho que passa. Eu costumo dizer que toda vez que você faz uma escolha, você tem que se despedir de alguma coisa. Eu não posso entrar na vida de casado sem me despedir da de solteiro. Tem até uma festa própria para isso, né? A gente não pode estar aqui sem perder os compromissos, as possibilidades que teria de estar em outro lugar comendo uma pizza agora. Isso. Né? Então, esse renascer, essa morte e renascimento é constante na vida. Muito bem, esse é o Orientes. Já estão começando a chegar aqui as participações. Já a gente fala com você, César. Você também quiser participar, orientes@rs21.com.br. A gente está falando hoje sobre como lidar com a perda, algo tão comum e tão evitado hoje em dia. A gente vai para o break e a gente volta já já.